Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana de todo o Brasil. Salve, salve você que está acompanhando aí o Alfacom pelo YouTube e já está inscrito no nosso canal Alfacom Concursos Públicos. E você também que está acompanhando aí pelo blog equipealfaconcurso.com.br, o maior blog de concurso aí do Brasil. São quase 15 milhões já de visualizações e nós temos um imenso orgulho de falar que nós deixamos o blog aberto para opiniões, comentários e tudo mais. Logicamente, a única coisa que a gente pede é bastante respeito e bastante também cuidado, porque nós temos ali uma grande família, que é a família Alfacom. E muitas pessoas, às vezes, muitos fakes acabam entrando para causar divergência, mas o importante é que nós todos ali estamos com vontade, com determinação e com força aí para continuar firme nos estudos. Se você está acompanhando esse vídeo, você já tem que ter assistido o Oriente Médio, Entendendo as Origens do Conflito, parte 1. Se você ainda não assistiu o parte 1, você não vai entender esse vídeo. Então eu peço para você assim, se você ainda não viu o parte 1, vai no YouTube, procura lá Entendendo as Origens do Conflito, parte 1, para você conseguir contextualizar a situação. Se você já assistiu o parte 1, você já sabe que nós falamos do Oriente Médio e já falamos um pouquinho da região. Isso aqui já foi falado na parte 1, então a região já está ok, você já entendeu a região e você já entendeu também a origem dos povos. Isso aqui também já está ok, porque você já acompanhou e você viu de onde surgiram os povos que hoje disputam o Oriente Médio. Então a origem dos povos também está ok. E agora eu vou falar para você que está acompanhando aí, eu vou falar o quê? Eu vou falar para você sobre a história dos povos e também as religiões. História dos povos e as religiões presentes ali na região do Oriente Médio. Você nunca mais vai errar uma questão de Oriente Médio. Você nunca mais vai errar um entendimento sobre o assunto, porque você vai dominar muito bem esse assunto aí, que é um assunto que causa polêmica, tá? É um assunto que causa estranheza. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas sem saber como entender a situação toda aí. As bancas cobram isso, hein? As bancas cobram. E eu convido você também, a entender a situação para usar para o seu concurso. E convido você também para conhecer a nossa casa, alfaconcurso.com.br, o nosso site preparado com todo carinho e voltado para você aí que está querendo mudar de vida. Ninguém pode ser culpado por ter nascido pobre. Ninguém pode ser culpado por isso, porque você nasce num contexto já existente. Agora, se você vive a sua vida assim, e se a sua vida sem condições e morrer pobre, aí sim a responsabilidade é sua. Ninguém pode ser culpado por ter nascido pobre, mas se morrer pobre, aí a responsabilidade é sua. E não que riqueza seja tudo, não. Eu digo boas condições de vida para que você conceda à sua família possibilidades legais. Mas é só uma sugestão, tá? É só uma sugestão, é só uma dica valiosa para você. Vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre a história dos povos e as religiões presentes. Primeiro que é o seguinte, eu não posso confundir povo, tá? Etnia com religião. São coisas diferentes. Às vezes as pessoas confundem. Claro que esse termo povo, ele tá um pouquinho assim, amplo demais, tá? Dentro do entendimento, às vezes, que você tem, você pode falar, mas não é bem povo isso. Não, eu quero só o entendimento para você contextualizar o assunto. É simplificar para você entender, beleza? Então eu não posso confundir o seguinte, uma coisa é o povo, outra coisa é a religião, cada coisa na sua. Eu não posso falar e generalizar. Então nós temos, por exemplo, um povo que é chamado de povo judeu. Esse é um povo. E o povo judeu, tá? Ele tem uma religião. A religião é a religião judaica ou o judaísmo. Só que isso aqui é o seguinte, eu posso ter uma origem étnica judaica, só que não praticar o judaísmo. Eu escolhi não fazer, não ser judeu, eu vou me converter ao cristianismo. Inclusive os primeiros cristãos eram judeus que se converteram ao pensamento do cristianismo. Então o povo judeu é uma coisa, mas dentro aí nós temos o judaísmo predominando. Outra coisa é o povo árabe, tá? O povo árabe é uma outra coisa, e a religião é o islamismo. Mas nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe. São coisas distintas, é isso que eu quero que você entenda. Povo é povo, religião é religião. Eu posso ter uma origem étnica árabe e não ser muçulmano. Muçulmano é o seguidor do islamismo, tá?
Eu posso ter uma origem étnica judaica e não praticar o judaísmo, assim como eu posso querer praticar o judaísmo, mas não ter uma origem étnica judaica, como eu também posso me converter ao islamismo e não ter uma origem étnica árabe. São coisas distintas. Aí o que acontece? Nós confundimos às vezes a nacionalidade também. A nacionalidade é outra confusão. Então, por exemplo, o judeu está concentrado no Estado de Israel, então a nacionalidade não vai ser problema. Só que quando nós falamos de nacionalidade, nós temos que colocar isso aqui, ó, para você entender, tá? Tô só contextualizando para você entender. Eu tenho que colocar a origem étnica, ok? Origem étnica e nacionalidade. Então, olha que interessante, a nacionalidade está relacionada ao país de nascimento, ao país de origem. O povo árabe, como nós veremos, ele expandiu muito durante os séculos aí passados. E o povo de origem étnica árabe acabou sendo responsável, por exemplo, pela ocupação de países como a Síria, tá? Também países como o Egito, países como o Líbano, também nós tivemos aí, por exemplo, o Iraque, tá? Eu tenho também a Arábia Saudita, ok? Etc, etc, etc. Vamos colocar aqui, ó, etc, beleza? Ótimo. Então veja que interessante, a origem étnica do indivíduo é árabe, mas ele nasceu na Síria, então ele é sírio. A origem étnica é árabe, mas ele nasceu no Egito, então ele é egípcio. A origem étnica é árabe, mas ele nasceu no Líbano, então é libanês. A origem étnica árabe, mas nasceu no Iraque, é iraquiano. A origem étnica árabe nasceu na Arábia Saudita, é saudita. Assim como eu tenho também uma questão de nacionalidade dispersa, e os árabes estão hoje em várias partes, mas no Oriente Médio há essa concentração. Por isso, cuidado. Por isso que eu falo que os árabes no Egito, é porque o Egito foi ocupado pelos árabes num processo de expansão histórica, e aí a grande confusão que as pessoas fazem, tá? Aí você pega aí os turcos. Não, turco é outra coisa. Turco tá lá na Turquia. O turco e o árabe são etnias diferentes, mas partilham em alguns pontos de uma mesma religião. Os curdos são de origem étnica árabe, mas lutam por um Estado. Então, por exemplo, olha só que interessante, nós temos aqui os curdos dentro desse processo que não tem Estado, e os palestinos também. O palestino é o árabe que nasceu na região da Palestina, mas ele não tem um Estado. Então, ele é o quê? Ele é uma etnia, ele é um povo, mas ele reivindica um Estado para si. E os curdos têm uma origem diferenciada, apesar de que alguns dizem que os curdos não são árabes, tá? Existem correntes que atribuem aos curdos uma outra origem, mas tudo bem, eu quero dizer para você que eles também não têm Estado. Os palestinos não têm Estado, mas a origem étnica deles é incomum com outros tantos árabes que existem. Já conseguiu entender isso, né? Legal. Só que eu vou começar falando para você de um outro povo. Vou começar falando para você da história do povo judeu, tá? Então, se você assistiu Entendendo aí as origens do conflito do Oriente Médio, parte 1, você lembra da origem do povo judeu. Você vai lembrar disso, porque nós fizemos uma árvore genealógica lá e eu coloquei para vocês aqui, ó, o Abraão, eu coloquei para vocês aqui a Sara, mas no vídeo, parte 1, eu também escrevi sobre Agar e Ismael, só que eu não vou falar disso agora, porque nós vamos falar do povo judeu, de uma parte daquela genealogia. Abraão e Sara, que tiveram aí Isaac dentro da versão. Nós temos Isaac, Jacó teve o nome mudado para Israel. Israel teve 12 filhos e nós temos um desses filhos chamado José. Um deles chamado de José. E José foi, de acordo com a interpretação histórica bíblica, foi vendido para o Egito. O fato é que José foi para o Egito. O pessoal fala que hoje em dia a família está uma desgraça, mas o cara aqui foi vendido, os irmãos venderam ele como escravos, porque ficaram indignados com as visões e os sonhos que José tinha. É uma coisa muito louca aí. Mas o fato é que José migra para o Egito e a família e o povo hebreu, tá certo? O povo hebreu também migra para o Egito, porque depois os irmãos de José
partem aqui para o Egito também. Eu vou encurtar, eu não vou contar tudo que a história bíblica fala, mas eles partiram e migraram para o Egito. Então, nesse processo de migração para o Egito, aconteceu uma relação que nós chamamos de nomadismo. O povo hebreu foi para o Egito e ficou lá no Egito. Na permanência do quê? De 400 anos. Permanência por 400 anos, mais ou menos, de acordo com a história aí. E após esses 400 anos, eles acabaram sendo o quê? Acabaram sendo, entre aspas, escravizados no Egito. Viraram escravos lá no Egito dos faraós. E, obviamente, eles tinham uma terra que eles haviam deixado há muito tempo atrás. 400 anos antes, esse povo hebreu que estava no Egito havia deixado uma terra que agora era chamada de Terra Prometida. E acontece um episódio muito interessante, historicamente falando, que foi o Êxodo. O que foi o Êxodo? O Êxodo, além de ser o segundo livro da Bíblia, ele também representa a saída do povo hebreu do Egito. A saída do povo hebreu. Só que eles saíram o quê? Eles saíram liderados por Moisés. Por isso que nós temos essa personalidade sendo uma figura histórica para o povo hebreu. Então o Êxodo representou a saída do povo hebreu do Egito, rumo a Canaã. Em direção a Canaã, a terra prometida. E essa terra prometida, ela já tinha pertencido aos seus pais, e o povo hebreu sai liderado por Moisés. Nesse contexto, nós temos, de acordo com a história, 40 anos de peregrinação. Eles permaneceram no deserto, peregrinação, 40 anos, para chegar até a terra prometida, para chegar a Canaã, como a Bíblia diz, terra que mana leite e mel. Outra coisa interessante é que nesses 40 anos, nós temos o recebimento do decálogo, que serão chamados depois de 10 mandamentos. O decálogo já lançava princípios éticos e morais sobre esse povo. Olha que interessante, princípios éticos e morais. E nós temos também a constituição de leis, segundo a interpretação bíblica, leis de origem divina. Então existia aqui já a organização de uma religião. Já existia. Esse povo acabou usando a religião como elemento unificador e era uma religião chamada de monoteísta. E esse povo que estava no deserto era visto como povo escolhido por Deus, e essa religião passaria a se chamar então judaísmo, baseada em alguns preceitos recebidos por Moisés do próprio Deus durante a peregrinação. A religião, vale a pena você lembrar que essa religião monoteísta foi a primeira religião monoteísta da história. Ela também foi usada como elemento unificador do povo, uma vez que esse povo estava sendo aí, digamos, abastecido na sua esperança pela promessa de uma terra prometida destinada a este povo escolhido, a este povo aí com uma ligação muito forte com a origem lá em Abraão. E o judaísmo surge aqui com força dentro de um contexto bem diferenciado, uma vez que nessa época as religiões politeístas que vigoravam, e agora nós temos uma religião monoteísta aparecendo. E nós temos então a chegada a Canaã, e quando nós tivemos a chegada a Canaã, nós temos o que? A organização das tribos, chamadas então de tribos de Israel, que tinham uma origem em comum e um ancestral chamado Israel, como você pode ver nesse esqueminha aqui, um ancestral em comum. Por isso as tribos chamadas de tribos de Israel. E é um período onde a organização política, ela sofre uma transição. Olha que interessante, como é que começa a organização política desse povo? Começa com uma coisa chamada de patriarcas. O pai, ele era a autoridade máxima, ele era o organizador, só que essa base tribal já era um pouquinho mais complexa. Portanto, nós temos aqui o período dos juízes, inclusive um livro bíblico do Velho Testamento, que vem depois de Josué e antes de Ruth. E olha que interessante, os juízes, eles administravam baseado nas leis concebidas pelo próprio Deus, e os juízes,
eles tiveram uma participação histórica fundamental na constituição desse povo às margens do Rio Jordão. Até que nós temos o período da monarquia. Sim, esse povo passa a se organizar sob o governo de um rei. Quisera Deus que esse rei fosse ele mesmo, mas Samuel, o último dos juízes, acabou sendo responsável pela unção do primeiro dos reis de Israel. E dentro do período chamado monárquico, nós temos 3 reis que ganham destaque, que fazem parte da monarquia. Nós temos Saul, depois nós temos Davi, depois nós temos Salomão, e aí nós temos o cisma judaico. Após aí Salomão. Saul é importante porque é o primeiro rei, e ele acaba sendo ferido e posteriormente morre na batalha de Gilboé. Davi é importante porque unifica as tribos e conquista uma cidade importante chamada Jerusalém, que seria a capital. Salomão foi responsável pela expansão dos domínios, apontado pela Bíblia como o homem mais inteligente e mais sábio de todos os tempos. Mas dizem que ele tinha 700 esposas, 300 concubinas, e nesse contexto todo seria meio difícil você conseguir achar um sucessor. Salomão também foi o responsável pela construção do templo, conhecido como Templo de Salomão, baseado aí nas medidas divinas que já acompanhavam a religião judaica. E após a morte de Salomão, começa uma disputa pelo trono, tá? Uma disputa pelo trono. 2 disputam, nós temos Roboão e nós temos Jeroboão. E essa disputa acaba levando a um cisma. A cisma significa divisão, a divisão do reino de Israel. O cisma acabou dando origem a 2 reinos. Ao norte, com 10 tribos apoiando, nós temos o reino de Israel. No sul, com 2 tribos apoiando, nós temos o reino de Judá, tá? Aqui o reino de Israel, ao norte, e aqui nós temos no sul, com 2 tribos, o reino de Judá. São esses 2 reinos aí. Só que isso aqui acabou fazendo o quê? Com que a região fosse enfraquecida. A região ficou enfraquecida. E aí nós temos o quê? O enfraquecimento militar por causa da divisão. E esse enfraquecimento militar fez com que a região fosse dominada por outros povos, como você pode acompanhar no Entendendo as Origens do Conflito do Oriente Médio, na parte 1. Vários povos acabaram dominando essa região, os hebreus perderam a identidade, e nós temos aqui a dominação romana no século I a.C., acabamos aí observando a dominação romana. E foi nesse contexto de dominação romana, durante o império de Tibério César, quando nós tínhamos Herodes sendo governador e Pilatos o procônsul da Judéia, que surgiu o cristianismo. Olha que interessante. Então acontece durante o contexto de dominação romana o surgimento do cristianismo. E o cristianismo, ele é a segunda religião monoteísta da história. A segunda religião monoteísta da história a admitir a existência de um único Deus. Jesus Cristo é um personagem importante para o cristianismo, e os primeiros cristãos foram convertidos do judaísmo. Os primeiros cristãos vieram de uma base judaica. Então agora a gente tem uma região, nós temos um povo e nós temos 2 religiões. Então você tem aqui o povo judeu, alguns convertidos ao cristianismo e outros mantendo a religião judaica como base. E aí vale a pena lembrar que no século I depois de Cristo acontece a destruição de Jerusalém, e com a destruição de Jerusalém acontece aquilo que nós chamamos de diáspora judaica, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo. Diáspora judaica. E aí os judeus deixaram a região e se dispersaram, e a região acabou sendo ocupada por outros povos. Mas isso você também assiste na parte 1, por isso que eu falei que era importante.
Aqui nós encerramos o primeiro ciclo do primeiro povo, que é o povo judeu. Agora nós precisamos falar um pouquinho do povo árabe, para você entender a situação. Agora nós falaremos um pouquinho do povo árabe, para você entender aí como é que a situação toda se estabelece. O povo árabe também tem uma origem naquele cara chamado de Abraão, com a sua outra esposa chamada de Agar. E esse povo aqui nós tivemos a união desses dois, dando origem a Ismael. Ismael foi convidado, junto com a sua mãe e alguns escravos, a se retirar de onde estava e foram para a Península Arábica. Legal! Lá no passado longínquo aí. Por isso que os árabes descendem de Ismael. E olha que interessante, na Península Arábica nós temos aqui mais ou menos no século 6 depois de Cristo, uma organização bem interessante. Mais ou menos, então olha aqui, ó. Aqui nós temos a passagem de anos e anos e anos. Então vamos fazer assim, ó, igual aquelas novelas. Muitos e muitos anos depois, cara, muitos e muitos anos depois, sabe aquelas novelas que assim o cara não sabe como finalizar e daí ele dá um lapso temporal? Pois é, ó, muitos e muitos anos depois, uau, nós temos aqui o século 6 depois de Cristo. Nesse contexto, nós temos o comércio sendo fundamental na Península Arábica. Nós temos o comércio feito por meio de caravanas sendo a principal atividade. E nós temos mais ou menos no ano 570 o nascimento de Maomé, mais ou menos em 570 depois de Cristo, nasce Maomé, figura importante para o mundo árabe dentro da religião islâmica. E Maomé foi condutor de caravanas, inclusive, e Maomé, já numa idade avançada, ele acabou tendo uma visão, e nessa visão nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma mensagem, nessa visão dizia assim, há um só Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé, e o seu profeta é Maomé. Agora olha só, cuidado para vocês não sabatinarem de graça. Deus aqui com letra minúscula é porque se trata de um substantivo. O nome da divindade é Alá, e eu estou respeitando o ponto de vista da religião aqui, assim como se fosse para escrever Deus no entendimento cristão, seria com letra maiúscula nome próprio, mas aqui é um substantivo, por isso vai com letra minúscula. Estou deixando claro para não gerar aí discussões ou críticas desnecessárias. Essa mensagem, olha que interessante, essa mensagem recebida por Maomé, há um só Deus Alá e o seu profeta é Maomé, essa mensagem ela pode ser resumida como o Islã. O que significa Islã? Islã é a fé ou é a profissão de que existe apenas um Deus Alá e o seu profeta é Maomé. Isso é Islã. Por isso que os seguidores dessa doutrina, os seguidores dessa regra chamam-se islamitas ou islamismo por causa disso. Você está entendendo? E aí Maomé tenta transmitir essa mensagem em Meca, que era uma cidade importante. Meca tinha inclusive um santuário religioso chamado de Kaaba, onde havia a adoração de vários ídolos lá dentro. E Maomé traz aqui uma mensagem monoteísta, porque o Islã surgiu na história como a terceira religião monoteísta. Há um só Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé. Olha que mensagem aí monoteísta presente na linguagem. Só que, obviamente, quando Maomé chega em Meca e começa a falar que aqueles vários deuses não existem e que existe um só, ele é alvo de críticas, e não só críticas, e quiseram matar o Maomé, mandaram um camelo-bomba lá na tenda dele, só que ele fugiu. No ano 622 depois de Cristo, acontece um episódio chamado de Égira. Égira nada mais é do que a fuga de Maomé de Meca para Medina, ou Yatreb,
que era uma outra cidade, concorrente de Meca, inclusive, e Maomé fica em Medina, e lá ele desenvolve a religião, e lá ele faz florescer a nova religião monoteísta, chamada de islamismo. Islamismo, portanto, é a religião que prega a existência de um só Deus, Alá, e reconhece Maomé como seu profeta. O seguidor do islamismo pode ser chamado do quê? O seguidor pode ser chamado de islamita. O seguidor pode ser chamado de muçulmano. Muçulmano é servo, na verdade. Servo de Alá. É isso que muçulmano significa? Por isso, islamita ou muçulmano é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa que árabe, porque árabe é uma etnia, é um povo. Veja bem, o islamismo tem como seguidor o islamita, e o islamismo tem como regra de fé um livro chamado de Al-Corão, que é a mensagem de Deus transmitida a Maomé. O interessante também é que esse islamismo começa a expandir pelo fato simples, no ano 630 depois de Cristo, Maomé retorna a Meca, convidado pelos organizadores, administradores de Meca, e quando Maomé retorna a Meca, ele toma o poder. E ele passa então a governar Meca e institui a religião islâmica, institui o islamismo como a religião de Meca. E aí acontece uma coisa interessante. A partir aqui de 630 também, ocorre o expansionismo da religião muçulmana e o expansionismo comercial também. Por isso que nós temos o islamismo rapidamente se expandindo por toda a Península Arábica. Os árabes, agora muçulmanos, também expandem para outras regiões do Oriente Médio, expandem para o norte da África e no ano 711 depois de Cristo atravessam o Estreito de Gibraltar e chegam à Península Ibérica, tomam boa parte do território e só foram detidos no ano 732, numa batalha chamada Batalha de Poitiers, quando Carlos Martel deteve o avanço árabe sobre a Península Ibérica. Aos poucos eles foram sendo expulsos da Península Ibérica e em 1492, Granada, o último reduto muçulmano na Península Ibérica, foi destruído. Mas os árabes de religião muçulmana continuaram exercendo o seu controle sobre o norte da África, por isso Egito, Tunísia, Argélia, Marrocos são países de origem étnica árabe e religião muçulmana. Os árabes também continuaram exercendo o seu controle e a religião muçulmana continuou presente na Península Arábica. Por isso, futuros países como Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Bahrein têm origem étnica árabe e religião muçulmana. Eles também exerceram uma dominação sobre a região do Oriente às margens do Rio Jordão. Por isso, Síria, Líbano, Jordânia são países de origem étnica árabe e religião muçulmana, ok? E aí você consegue entender essa diferença. Por isso que as pessoas às vezes confundem. Na Turquia existem muçulmanos, mas o povo lá é turco, mas professa uma religião muçulmana. No Irã, mesma coisa. O Irã, o povo tem origem persa, mas professa uma religião muçulmana ou islâmica. E dentro da religião conhecida como islamismo, nós temos duas correntes. Nós temos os xiitas, que são muçulmanos, e nós temos os sunitas, temos também os alauítas e outras correntes. Na Síria, por exemplo, os alauítas são fortes por causa do governo de Bashar al-Assad, reeleito inclusive. Os xiitas são mais conservadores e constituem a minoria no mundo islâmico. Os sunitas são mais moderados e constituem a maioria no mundo islâmico. Mas tanto xiitas como sunitas são membros da religião conhecida como islamismo, terceira religião monoteísta da história. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, Alfacom Concursos Públicos, e continue acompanhando, porque muita coisa ainda existe para falar sobre o Oriente Médio. Forte abraço e até a próxima!